Bom, esse aqui, começando aqui o primeiro exercício, aqui pediu para fazer um programa para ler 5 números inteiros e mostrar. Nesse caso, eu criei uma lista vazia e pedi para o usuário digitar quantos números ele quer digitar. Daí eu quero digitar 5 números: 10, 9, 8, 7, 6. Pronto. Daí no final, ele, depois que terminar a quantidade que o usuário pedir, print. Agora, indo para o próximo exercício, o segundo, aqui ele pediu para ler um vetor de 10 números reais e mostrar na ordem inversa. Criei a lista vazia, uma quantidade de 10 em range, e pedir 10 vezes. E adicionar isso na lista, fora da repetição do laço. Eu reverti a lista, transformou a lista em ordem reversa, e print a lista. Funcionando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, print de ordem inversa. Indo para o próximo exercício, o terceiro, aqui pediu para fazer um programa que lê 4 notas e mostrar a média na tela. Usando listas, eu criei uma lista vazia, pedi mostrar a média de quantas notas, então eu não pedi só de 4 notas, mas de quantas notas o usuário quiser, e soma, que é a quantidade de notas. Nossa, eu posso mudar isso aqui. Bom, indo para o próximo, quarto exercício, esse aqui pediu para ler um vetor de 10 caracteres e dizer quantas consoantes foram lidas. Eu criei aqui uma lista de consoantes, uma lista de vogais e um vetor de 10. Pediu para o usuário digitar. No final aqui eu coloquei upper. Vou até colocar aqui strip também. Por causa que se o usuário colocar algum espaço já corta. E se a letra que o usuário digitou estiver em A, E, ou U, vogal recebe letra. Aí vai adicionar letra na lista de vogal. Se não, vai ser consoante. Então, consoante recebe letra. E final print consoante. Deixa eu colocar aqui. Digite uma letra. A, E, I, O, U, A, B, C, D, E, F. A, B, C, D. Foram as únicas consoantes digitadas. Ok, indo para o próximo exercício, o quinto. Aqui ele pediu para ler um programa para ler 20 números inteiros e mostrar quais foram os números digitados, mostrar os pares e os ímpares. Eu criei uma lista vazia para colocar os números, colocar os ímpares e os pares. Criei um vetor de 20, o usuário vai digitar o número que ele digitar já vai para o vetor de número, e se o número, a divisão dele for igual a 0 por 2 for igual a 0, já adiciona no par, se não, adiciona no ímpar. E no final, print a lista de números, print os pares e print os ímpares. Indo para o próximo exercício, aqui o sexto, pediu um programa para ler na nota de 10 alunos e calcular no vetor a média de cada aluno e imprimir o número de alunos com média acima de 7. Tá? Aqui eu criei uma lista vazia de alunos que tiraram de 7 para cima e os alunos que tiraram menos que 7. Criei um vetor para ler, para perguntar 10 vezes. Então, aqui, print, digite a nota do primeiro, segundo, do terceiro, até 10º aluno e soma é igual a 0, porque aqui eu vou usar para fazer a média. Daqui, criei um outro for ali dentro para perguntar a nota de cada aluno. E vai somar essa nota e a média já divide por 4. Média ficou depois de for por causa que, por enquanto, soma é igual a 0. Então, se fosse junto, daria erro. Daí, se média for maior que 7, vai adicionar a média nos alunos que tiraram mais que 7. E se for de 6 para baixo, menos que 7, vai para a lista que tirou os alunos que tiraram 6. Print OK e print a len de média 7. Quantos alunos tiraram 7? Indo para o próximo, esse daqui, o sétimo, pediu para fazer um vetor de 5 números inteiros e mostrar só a multiplicação e os números. Comecei com uma variável multiplicação valendo 1 e a lista vazia para receber os números. Queria um vetor para ler os 5 números. Multiplicação vai receber ela mesma vez o número que o usuário digitar. E vai adicionar o número que o usuário digitou aqui já adiciona na lista. Daí print a soma dos números
já que já vai mostrar os números, a lista de números. Aqui eu usei a função sum também, já vai somar com a quantidade de números. E print, a multiplicação entre os números foi números de novo, dando print na lista de números. E multiplicação que agora vale algum número que o usuário digitou. Rodando o código, digito o primeiro número. 10, 8, 6, 4, 2. A soma dos números foi 30 e a multiplicação foi 3.880. Ok. Beleza, indo para o próximo. Aqui o oitavo pediu para ler um vetor para ler a idade e a altura de 5 pessoas e mostrar de ordem inversa. Aqui eu criei uma lista vazia para alturas, idade, um vetor de 5. A idade a pessoa vai aqui digitar, já adiciona na lista de idade, altura também, adiciona na lista de altura. Fora do laço eu reverti as listas e print nas listas. Ok, vamos ver funcionando. Idade 17, altura alturas hipotéticas, né? 1.90, 10, 1.30, 50, 1.60. Aí, altura, isso aí, pronto. Ok, indo pro próximo, aqui no nono exercício ele pediu para ler um vetor com 10 números inteiros, mostrar a soma dos quadrados de cada elemento. Então eu criei uma lista vazia e a soma de cada elemento ainda está zero. Criei um vetor de 10 para pedir o número do usuário e adiciona na lista vazia. Daí eu fiz um outro vetor para fazer a multiplicação, a soma do quadrado. Daí a soma geral vai receber o elemento S de 1 a 10 da lista vazia vezes elevado a 2, né, ao quadrado. E no final print a soma. Vamos ver funcionando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá aí. Ok, indo para o próximo exercício. Aqui ele pediu para fazer um vetor com 10 elementos, um segundo com 10, o terceiro ser o primeiro e o primeiro vetor de cada, o segundo, ou seja, de forma intercalada. Daí a seguir os elementos da primeira lista. Daí eu pedi para o usuário digitar os elementos da primeira lista, adicionei na lista, pedi para adicionar o segundo também, beleza? E aqui o terceiro eu adicionei na terceira os elementos de 0 a 10, né? Contagem 10. Então a terceira lista vai receber o primeiro elemento da lista 1, o primeiro da lista 2, e depois o segundo da lista 1, depois o segundo da lista 2, e assim vai. E no final print a lista 3 de forma intercalada. Vamos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Aqui. 1, 10, 2, 9, 3, 8. Lista 3 com os itens intercalados. Ok. Indo para o 11º exercício. Pediu para fazer 10 vetores e intercalar entre eles os 3 vetores. Daí eu pedi para o usuário colocar os vetores da primeira lista, os usuários da segunda, colocar os elementos da segunda e da terceira, e no final eu fiz a mesma coisa do último exercício, intercalando e no final print a lista intercalada. Rodando o exercício, vou colocar nesse espaço. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá aqui. 1, 10, 1, 2, 9, 2, 3, 8, 3. Ok. Beleza, indo para o próximo exercício. Aqui o 12º pediu o usuário a idade e a altura e no final mostrar só as pessoas que
tinham acima de 13 anos e que a média das alturas era acima da média das pessoas digitadas. E eu criei uma variável 0, idade, altura e altura média, são listas vazias. Daí criei um vetor, aqui eu coloquei 10, pediu 30, mas eu coloquei 10 para ficar mais fácil de demonstrar aqui agora. Daí idade, a pessoa digitar idade, aí a idade adiciona em idade, a altura vai adicionar em altura, e média das alturas já vai pegar a soma de 0, né? Já vai pegar a altura que o usuário digitar dividido por 10, então já vai pegar a média. Aí print OK. Daí, se idade m, idade 1, for maior que 13 e a altura m, também esse m vai ser de 0 a 10, né? Ou seja, o índice da lista. Se for maior que média das alturas, adiciona na lista altura a altura da pessoa. Daí, print o len da lista com as pessoas que ficou acima da média de altura. Voltando o código, idade 10, altura 1,60, idade 10. Eu vou fazer tudo com o mesmo tamanho, vou colocar só um. Aqui eu vou colocar 15, por exemplo, e a altura 1,70. Aqui vai continuar a mesma coisa. Pronto, só uma pessoa que ficou acima da média, que é a média de 1,50 e tá. Aqui é só colocar duas casas flutuantes. Prontinho, e é isso. Bom, indo pro próximo, aqui no 13º pediu para colocar a temperatura média, pediu para o usuário a temperatura média daquele mês, armazenar numa lista, e no final mostrar a temperatura média do ano e quais os meses que ultrapassaram aquela temperatura. Aqui eu criei as temperaturas que foram acima da média, uma lista vazia, os meses que foram com essa temperatura acima da média, temperatura, a temperatura de todos os meses só com o nome deles, para usar, e média. Ok, aqui eu criei um vetor, valeu os 12 meses, vai adicionar a temperatura M aqui, a temperatura média do mês vai adicionar na temperatura, e a média já sobe, né, já com a temperatura que o usuário digitou dividido por 12, já na média. Daí eu criei outro vetor para verificar se o tempo, a temperatura que o usuário colocou, 0, for maior que a média, daí já adiciona nos meses, a temperatura adiciona o mês, né? Se for o mês 0, foi o janeiro, foi o mês 1, foi o fevereiro, e a temperatura, que já adiciona a temperatura também, temperatura acima, a temperatura que ficou acima da média. Daí no final, print. Daí tem que ler quantos meses que tiver a temperatura acima da média, e print o mês, tipo 1, 2, 3, e o mês, qual foi o mês, foi janeiro, fevereiro, por extenso, e a temperatura dele. Funcionando, tá aqui, janeiro 10, fevereiro 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ok. A média foi 15,5 graus, média anual, e os meses que passaram foi a metade foi a metade dos meses, né? Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Ok. Ok, indo pro próximo exercício, aqui no 14º pediu para entrevistar uma pessoa, uma pessoa suspeita, né, do crime e tal, e ver quais respostas é sim ou não. Se for dois sim, se as perguntas que fizer for dois sim, é suspeita, entre 3 e 4 é cúmplice e 5 é assassino. Daí eu criei aqui uma variável de sim, uma lista de sim, e botei esse sleep só para dar um tempo. Daí a pergunta 1. Telefonou para a vítima. Aí eu deixei, o que o usuário digitar, vou deixar tudo em maiúsculo, cortando os espaços e pegar só a primeira letra. Então, se
a pergunta 1 for igual a S, o sim vai receber o que o usuário digitou no S1, que no caso vai ser S, S ou N. Não, vai ser só S, né? Por causa só vai adicionar se for S. Daí eu fiz com os outros também. Se a pergunta 2 for sim, adiciona, 3 sim, tal, tal, tal. Daí, se a quantidade de... Aí no final eu vou fazer um verificador para imprimir se a pessoa é suspeita, se é cúmplice ou se é assassino, né? Ou se é inocente. Daí eu coloquei se o len, a quantidade de elementos de sim for igual a 2, pessoa suspeita. Se a quantidade de sim da lista sim for igual a 3 ou 4, print a pessoa que foi cúmplice. Se for igual a 5 é assassino. Se não, é inocente e pode liberar. Ok. Funcionando. Sim. Vou colocar só S, vai também? Não. A pessoa foi cúmplice. Foi 4 sims. Foi cúmplice. É isso. Beleza. Indo para o próximo exercício, aqui no 15º, pediu para o usuário colocar as notas em determinados valores correspondentes às notas, encerrando a entrada dos dados quando for digitado um menos 1. Daí, no final, vai printar as notas que foram abaixo de 7, as notas acima da média, a média das notas e a soma das notas, e a quantidade de notas que foram digitadas. Ficou grande assim por causa dos prints, por causa da formatação, e vamos testar logo. Digite a primeira nota. 10, 9, 7, 6. Enquanto não for menos 1, não vai parar. Beleza, menos 1. Aí, aqui a soma das notas digitadas, a média delas, as notas acima da média, as notas que ficaram abaixo de 7 e uma mensagem final que o senhor pediu. Coloquei não desista. Beleza, indo para o próximo exercício, aqui no 16º, pediu a venda, o salário, mais quanto que o usuário vendeu, e para calcular quantos funcionários que recebeu aquela faixa salarial. Aqui eu pedi a quantidade de funcionários, eu quero ler 5 funcionários. Tá, a venda semanal do primeiro funcionário, vou colocar 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 e 5.000. Daqui vai somar o 200 mais a porcentagem. Né? O 200 é o que ele ganha no mínimo e a porcentagem das vendas que ele fez. E essa vai ser a quantidade. Nesse aqui eu não consegui fazer aquele desafio lá que pediu, mas eu vou fazer mais tarde. Depois, quando eu tiver mais tempo, eu vou fazer. Ok, indo para o próximo aqui, o 17º pediu o nome do atleta, e cada atleta vai ter direito a 5 saltos. No final é para mostrar o nome do atleta, os 5 saltos que ele deu e a média. Eu criei aqui uma lista vazia para receber o nome do atleta, uma lista, uma matriz no caso, que vai receber que o primeiro elemento vale primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto em extenso, né, e os saltos vão receber. Os saltos que o atleta der vai receber em cada lista dessa. E a média é 0. Daí aqui eu tenho um while true, para o usuário digitar o nome do atleta, se não for nada vai dar break. E o atleta vai receber o nome do atleta que o usuário digitar. Aqui eu criei uma soma 0 para fazer um for. Daí vai pedir o salto. Aqui vai pedir os saltos. Então, o primeiro salto que o usuário der vai contar na salto C, ou seja, se for 0 vai contar aqui, o primeiro salto, se for o segundo salto vai contar aqui, o terceiro aqui, o quarto, o quarto e o quinto aqui. Daí, aqui vai ser o que o usuário vai digitar. Daí eu vou adicionar aqui os saltos, onde é para adicionar, e a soma que vai receber o S que eu digitar. Para essa soma eu vou fazer a média aqui. Então, as médias dos pulos já vai receber a soma dos S que o usuário digitou aqui. Daí o resultado final vai dar print no primeiro atleta. Daí eu coloquei aqui para isso repetir, a quantidade de
atletas que foram digitados. Então, vai ser a quantidade exata. Então, aqui eu usei um índice para mostrar atleta, nome e se for o primeiro atleta, segundo, terceiro, em ordem, e o salto. Daí eu usei o índice. Saltos 0, daí aqui vai mostrar o salto. Como o primeiro aqui da lista está em primeiro, segundo e terceiro está em extenso, então eu coloquei o i mais 1, que daqui vai ser o resultado do salto. E aqui eu aumentei a lista dos saltos que foram armazenados e daqui a média do salto que o usuário deu. Então vou fazer aqui de 2 atletas. Vou colocar aqui Pedro. Primeiro salto, 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar aqui Mike Cris. Primeiro salto, 2, 3, 4, 5, 6. Daqui eu vou colocar nada. Atleta Pedro, os saltos que eu dei, a média, 3. Atleta Mike Cris, saltos que ele deu, e a média dos saltos, 4. É isso. Ok, indo para o próximo exercício, aqui no 18º, sobre os votos do melhor jogador na televisão. Daí a pessoa vai digitar, são 23 jogadores, e a pessoa tem que digitar o número da camisa do jogador. Daqui eu criei uma matriz com 23 listas, e que cada jogador vai ter uma lista dedicada para ele. Então, se o jogador for 1, vai ser a primeira lista, o jogador 2 a segunda, e assim consecutivamente. A soma dos votos, eu criei uma variável 0, o melhor jogador, que no caso é o número dele. Na real, esse aqui vai receber os votos que ele recebeu e o vencedor, que vai ser o número dele. O vencedor que vai ser o número do jogador. Daí aqui, while true. Eu criei um while true para receber o que o usuário digitar. Se o jogador for igual a 0, dá break. Enquanto o jogador não digitar uma contagem de 1 a 24, que no caso vai ser 23, né? Quase 23 números. E se for 0, vai dar break. E se não for, vai digitar de novo. Não, aí aqui deu print, aqui vai digitar de novo, e daqui igual a 0 vai dar break, e aí a soma do voto, depois disso tudo, a soma do voto vai contar 1, e o voto que a pessoa digitou aqui vai ser adicionado no jogador, aqui, jogador, não, aqui a soma do voto, assim, do índice. Então, se a pessoa digitou 1, é porque ela quis votar no jogador 1, então o índice dessa lista vai ser 0, que a lista começa no 0. Daí vai adicionar o voto que a pessoa digitou. Aqui já vai ser o resultado. Foram computados a soma dos votos. Aqui vai ser a quantidade de votos. Daí aqui já vai ser a lista dos jogadores, quais foram os melhores. Aqui eu digitei 2 ifs com a mesma funcionalidade, só mudar a quantidade de espaços. Porque se o número do jogador for 10, aí não fica alinhado, né? Eu quis deixar alinhado, fiz isso. Mas basicamente é print o L1, que no caso vai ser, não precisa acessar nenhuma lista agora, então jogador 1, jogador 2 e tal. Se o voto que o jogador recebeu for maior que 0, então se o len de votos de GL for maior que 0, vai dar print nisso. Se não for, esse end aqui foi para diferenciar as duas listas aqui, por causa que esse aqui tem um espaço a mais. Daí, aqui mostrei, não consegui usar a função nessa, aqui eu fiz essa gambiarra aqui, que é o jeito que eu faço a porcentagem, dividir por 100 pela soma de votos, vezes a quantidade de votos que o jogador L recebeu. E aqui foi a quantidade que o jogador recebeu e tal. E daqui, para mostrar o melhor, eu fiz if. Se o len de votos de L for maior, esse L vai ser 0, 1, ou 2, ou 3. Então, se o len de votos de jogador 1 for maior que o melhor está valendo 0 agora. Então, se for maior que o melhor, o vencedor recebe o número do jogador. E é isso. O melhor vai receber a quantidade de votos e o vencedor recebe o número. E daqui o print. Testando. Coloquei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daqui 1. O jogador 1 é para ganhar. 0, finaliza. E tá aqui, o jogador 1, 4 votos, 44% dos votos. 2, 3, recebeu um voto cada. O melhor jogador foi com 1 voto. Foi com 1, o jogador foi o número 1, com 4 votos, correspondendo a 44% total dos votos. Ok, indo para o próximo exercício, aqui no 19, aquele votos para um sistema operacional. Daqui eu coloquei uma lista vazia para votos, uma lista com os nomes dos sistemas operacionais para usar na hora de printar. A soma dos votos mais votados e o nome do sistema mais votado. Daí,
cria um while true para receber o voto. Se o voto for necessário, igual a break, se não, pede o número de novo. Daí, se o voto estiver na contagem de 1 a 7, que no caso vai ser 6, voto com índice. O índice de voto que a pessoa digitar, se ela quer votar no 1 é por causa que a pessoa votar no 2 é porque ela quer votar no 3, por exemplo. Não, no 1, na lista corresponde a 1. Daí, append de voto tal, soma de voto vai receber 1. Se soma for igual a 0, print, não foi contado nenhum voto. Então, se o usuário não digitar nenhum voto, já vai aparecer as mensagens, se não, vai aparecer essa. Daí o print, o resultado da votação. Daí eu fiz um por um aqui. Sistema operacional votos. Daí Windows Unix tal, e aqui a quantidade de votos na matriz que eu criei e a porcentagem. Daí o total é a soma de votos. E esse daqui foi para ver o melhor. Criei um vetor para ler se o len de votos da primeira lista, da segunda ou da terceira for maior que o mais votado. Então o primeiro voto sempre vai ser maior que o mais votado, porque o mais votado agora vale 0. E mais votado vai ser, então, mais vai receber a quantidade de votos, e o sistema mais votados, que é a variável de string, vai receber o nome de sistema. E daí o print e tal. Vou mostrar na prática. Vote. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 1. Gosto do Windows. Finalizado, foram computados 8 votos no total. 3 Windows. O Windows ganhou com 37% dos votos. E o sistema de operação foi indo com 3 votos, ganhando 37%. Isso aí. Beleza, indo para o próximo exercício, aqui no 20º, para calcular o abono salarial de 20% do salário. Então, se o salário do funcionário for menos que 100, o abono tem que ser pelo menos 100. Daqui, print e tal, criei uma matriz para receber os salários e outra matriz para receber os abonos. Criei essa variável para receber a quantidade de colaboradores e o maior abono. Criei uma variável para receber qual foi o maior abono. Daí, um while true para receber a quantidade de salário. Se o salário for igual a 0, vai dar break. Se o salário for maior que 100, vai para a primeira lista. Então, a primeira lista eu usei para receber os que vai ser maiores que 100, a segunda para receber os que forem menores que 100. Daí, os abonos eu já calculei para receber o salário, dividido por 100 vezes 20, que é 20% do salário. Daí, e se o salário for menor ou igual a 100, o salário vai para a segunda lista, na lista 1, e o abono vai para a segunda lista também, que no caso vai ser 100, né? Então é o mínimo que pode ser de abono. Então aqui o colaborador já aumenta 1. Daí aqui eu já mostrei o resultado. Usei um vetor para dentro de outro vetor. Esse vetor aqui vai ler a listas essa lista aqui de salários, e o outro vetor vai ler o que tiver dentro da lista. Então, print salários 0 vai printar o primeiro salário que tiver dentro com o abono correspondente a ele, que no caso vai para a segunda lista, que é a bônus. Daí, se a bônus for maior que o maior abonos, então o maior abono vai receber a quantidade. E aqui foram processados, aqui eu coloquei o collab para mostrar quantos colaboradores foram processados. Daí o total gasto foi o sum, usei a função sum para ler a primeira lista dos abonos e a segunda lista dos abonos. E o valor mínimo pago foi len de abonos 1. Valor mínimo pago. Então, como eu queria uma segunda lista para receber os abonos que foram menores que 100, então a quantidade deles vai ser isso. Então, a quantidade de jogadores que foram o mínimo e o maior valor pago, que foi o maior abono. E é isso.
Ok, indo para o próximo exercício, aqui no 21º, eu criei uma lista, aqui é para mostrar qual carro que gasta menos. Eu criei uma lista para receber os carros, o consumo deles, e aqui eu deixo o usuário digitar qual que foi o nome do carro. Então aqui vai receber o nome do carro, o menor, qual que gastou menos e o nome do menor. Então eu fiz um vetor para receber 5 veículos, o carro, o variável do nome do veículo, o carro já vai adicionar na lista vazia, o consumo no float, o que é quilômetro por litro que faz o carro, coloquei aqui consumo e adicionei no consumo. E o menor vai ser igual ao consumo, o menor vai receber consumo. Ou seja, o consumo não pode ser zero, por causa de como que vai mostrar menos depois. Então, o menor vai ser, aqui eu vou fazer um verificador. Então, para o menor receber o consumo que foi digitado. Daqui eu criei um vetor para ler os 5 elementos. Daí eu print P mais 1, que vai ser o primeiro, o segundo, o terceiro, quarto, quinto. Carro, o nome do carro que foi digitado pelo usuário, o P. Então esse P vai de 0 a 5, aqui também. Aqui foi o consumo que ele teve, que está na lista consumos. Aqui é o quanto que ele gasta por 1000 quilômetros. Deixa eu colocar mais um zero aqui. Quanto que o carro vai gastar por 1000 quilômetros, quantos litros. E aqui quantos reais que vão ser gastados com esse consumo, considerando que o valor da gasolina é 2,25. E daí o menor vai ser, se o consumo de índice P, vai ser 0,1. Se qual consumo aqui, se o consumo 0 for 1 for maior que o consumo 0, então for menor que o menor, então o menor vai ser igual ao consumo e o nome do menor vai receber o nome de carro. E no final o print, o nome do menor. Tá, veículo 1, a Tesla não tem gasolina, mas se eu colocar um Fusca, quilômetro por litro, colocar Fusca deve beber, hein? Um terceiro veículo, nossa, meu Jeep, quilômetro por litro, colocar 15, já coloquei 15, colocar 20. Veículo 4, uma Ferrari, deve beber muito, 50. Um 4, Lamborghini, não sei se tá certo, mas vai ser assim, quilômetro 60, deve beber também. E tá aqui, o menor foi o Tesla, bebendo 10 litros. E aqui vai ser a quantidade de litros que vão ser gastos para percorrer 1000 quilômetros. E aqui quanto que vai gastar. E o menor foi consumo de Tesla. Beleza. Ok, indo agora para o próximo exercício. No exercício 22, é para pedir para o usuário qual que foi o código do erro, do código do problema do mouse. Era o dono de uma loja de informática. Se o problema for necessidade de esfera, vai digitar 1. Se for necessidade de limpeza, 2. Troca 3 e quebrado 4. Daí eu criei uma matriz para receber os votos de 1, 2, 3 e 4 e a quantidade de mouses que foram processados. Aqui, enquanto verdadeiro, vai perguntar, e enquanto o mouse não estiver na contagem de 1 a 5, entra nessa repetição. Daí, se for 0, já dá break. E se não for 0, então vai ser algum número maior que 5 ou menor. Maior que 5 ou menor que 1. Então vai digitar, vai printar, digite de 1 a 4 e vai perguntar novamente. Se for 0, dá break. Daí aqui quantidade recebe mais 1, e se o mouse for, se qualquer pessoa digitar for 1, mouse lista 0 recebe o 1. Se for 2, a lista 1 recebe o 2. E assim consecutivamente. Até aqui vai mostrar, aqui já vai printar o resultado, aqui vai mostrar quantos mouses foram processados. E aqui quantos mouses que vão precisar de esfera nova. Então usei o len de quantos elementos que tem na lista 0 de mouses. E aqui mesma coisa também, mostrar quantos vezes que o usuário colocou aquele número. E aqui eu dividi o 100 pela quantidade vezes a quantidade de elementos que tem na lista. Na prática, assim, ó, o código, necessidade de esfera, trocar, está inutilizado, 0 break. 33 em 3, 16, 16. E é isso. Bom, indo para o próximo exercício, esse aqui eu não entendi. Eu entendi uma coisa, daí o meu amigo me jurou, eu pedi ajuda pro meu amigo, ele me jurou que não era aquilo, ele jurou que era só colocar um print dessas informações. Então, beleza, eu fiz isso. Se não foi isso, o professor me fala que eu faço.
E por fim, finalmente o último exercício aqui da listas. Listas de dados aleatórios gerados pelo PC. Então eu importei uma função random de rangeInt. Esse rangeInt vai escolher um número aleatório de 1, eu escolhi de 1 a 6, né? Que era o que o exercício pedia. Então, dados, uma lista vazia, criei um vetor de 100. Então, esse vetor vai repetir 100 vezes, e a cada repetição, eu coloquei computador, vai escolher um número inteiro de 1 a 6, e vai adicionar esse número na lista. Aí, para printar, eu usei um count aqui, foram 6 números, só podem ser digitados 6 números, de 1 a 6. Então, fiz uma contagem de 6, e para mostrar, número 1, deixa eu colocar bem aqui, número, daí número, se P for 0, então vai ser, ele significa 1. Então, número 1 foram digitados count, ponto, dados.count, que vai pesquisar a contagem que tem de certo número. Então, P mais 1. Então, o P vale 0, então ele quer procurar 1. Então, quantos 1 tem dentro de dados, e vai mostrar quantas vezes foram printados. Na prática, pronto, não faço nada, o computador faz sozinho, isso aí.